Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão está na COP27 aqui em Sharm el Sheikh e o Fala Carlão é na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Quando a gente fala prateleira de cima do agronegócio, e se a gente for estender isso para um estado, por exemplo, aqui do meu lado está o governador Mauro Mendes, que é o governador do estado do Mato Grosso, que com certeza é o estado da prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Governador, eu quero agradecer imensamente o seu tempo, sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado, viu? Obrigado, Carlão. Obrigado pela oportunidade. Nós estamos aqui, uma comitiva de mato-grossenses, setor produtivo, algumas instituições, representando o nosso estado nesta que é a maior conferência sobre o clima no planeta. Mas aqui nós estamos para reposicionar e passar um pouco mais da verdade sobre Mato Grosso e um pouco do Brasil, mas nós não podemos falar pelo Brasil. Ô, governador, eu sempre falo o seguinte, que a realidade, ela é a única verdade que existe, né? E lá no Mato Grosso, vocês têm uma realidade que é uma realidade que dá orgulho para o Brasil, o que vocês estão fazendo lá em termos de produção e em termos de defesa do meio ambiente, combinando as duas coisas. Carlão, eu tenho batido no peito aqui e feito um desafio ao mundo. Me mostre alguma região do planeta, algum estado subnacional, entre os maiores países produtores de alimento, quem produz tanto alimento como nós produzimos em Mato Grosso e preserva 62% do seu território. Não existe. Então o mundo precisa conhecer isso e respeitar isso, porque as duas coisas mais importantes hoje para o planeta é a segurança alimentar e a segurança climática, e nós temos as duas coisas. Eu até falei ontem, eu arrisquei, falei com a Maureen, essa entrevista já está publicada aqui, eu falei, Maureen, vamos fazer o seguinte, nós temos que levar uma COP para o Brasil. Na verdade, a gente fica discutindo isso aqui muito longe da nossa realidade. Que tal se a gente combinasse com o mundo inteiro e levasse uma COP, que pode ser em 2024, 25, 26, enfim, uma COP lá no seu estado, seria ótimo, né? Carlão, tem muita gente que fala do Brasil, fala de Mato Grosso, fala da Amazônia, sem nunca ter pisado o pé lá. Pois é. Recebe algumas imagens, alguns vídeos, algumas ONGs maldosas e contratadas por interesses econômicos, falam mal do Brasil. Nós temos lá grandes exemplos para ser mostrado, tem aqui dos índios parecis, que é uma etnia que trabalha, produz e com o seu trabalho, com a sua produção, está mantendo a sua cultura, está preservando mais de 1 milhão de hectares, usando apenas 19 mil hectares. Então nós temos grandes exemplos verdadeiramente de sustentabilidade, aquilo que o mundo fala, Mato Grosso faz. Olha, tem uma polêmica e tem um assunto que eu acho que é um assunto que a gente precisa tocar nele. Porque a gente escuta, e de vez em quando a gente escuta umas frases, elas são ditas, parece que são ditas de maneira até inocentes, mas na verdade no fundo esconde um desserviço ao Brasil. Uma delas é a história de falar de desmatamento zero, porque o Brasil tem uma lei, tem um código florestal. Uma coisa é desmatamento zero, outra coisa é desmatamento ilegal zero, né, governador? Carlão, nós temos no Brasil a lei ambiental para proteger o meio ambiente mais restritiva do mundo. Então esse é o primeiro ponto. Mas nós temos que reconhecer que existe uma pequena parcela de brasileiros, menos de 1%, que insiste em fazer o chamado desmatamento ilegal. Ou seja, ele está desmatando ou irregularmente ou fora daquilo que a lei permite fazer. Então nós temos que preservar na Amazônia 80% e manter a utilização da terra em apenas 20%. Mas o desmatamento ilegal é muito ruim, para a nossa imagem, é ruim para o meio ambiente, é ruim para a nossa economia, é ruim para as exportações do agronegócio brasileiro. Então isso é praticado por menos de 1%. E a consequência disso, o dano disso, é colhido por mais de 99%. Então, eu estou defendendo isso agora, Carlão, que nós tenhamos uma lei mais dura. Pois é, governador, o senhor sabe o seguinte, eu falando aqui com um consultor aqui, que essa entrevista está no ar também, eu apertei, eu falei o seguinte, afinal de contas, se é ilegal, escuta, como é que a gente faz para acabar com o ilegal? O senhor tem uma ideia sobre isso? Cara, a ideia que eu apresentei para o presidente do Senado e alguns senadores é dar o mesmo tratamento que já existe na Constituição brasileira, no artigo 243, que lá define o seguinte, se você plantar maconha ou produzir cocaína, numa propriedade rural, você perde essa propriedade. Se você pego, você perde essa propriedade. É feito o confisco e depois é feito o perdimento num processo judicial. Então a mesma coisa eu estou defendendo para o desmatamento ilegal.
Porque se é legal, gente, tem que parar com isso. Eu falo assim, se é legal, não é aqui que nós vamos discutir, isso é caso de polícia, né, gente? E aí, Carlão, dá as mesmas soluções, multa, não sei o quê, aí o cara não paga a multa, aí recorre, e a imagem do Brasil, a imagem dos brasileiros, o nosso agronegócio. Então nós estaríamos privilegiando menos de 1% e ferrando com mais de 99%. Nós temos que fazer o seguinte, vamos ferrar com esse menos de 1%, mas vamos ferrar se for uma opção dele. Porque ao aprovar uma mudança constitucional, e é preciso fazer uma mudança constitucional, todo mundo vai saber disso. Eu pergunto a você, Carlão, depois que mudou a Constituição e foi decretado o perdimento, o confisco da terra que estiver produzindo cocaína ou maconha, quantas nós prendemos no Brasil? Pois é. Quase nada, quase nenhuma. Por quê? Porque as pessoas passaram a ter medo dessa pena. Então nós temos que ter lei mais inteligente no Brasil. Não lei que faz de conta que é para cumprir, que não é para cumprir, se não cumprir, fica por isso mesmo. Vamos fazer uma lei dura e nós vamos acabar de vez no país com essa história do desmatamento ilegal e aí nós vamos ter moral para chegar para o mundo e dizer, olha, nós temos a lei, melhor lei do mundo e cumprimos a nossa lei. Isso vai trazer ganhos para a economia brasileira, para o meio ambiente do nosso país. Todos nós vamos ganhar. E que alguns que não querem cumprir, só esses alguns, menos de 1%, se quiserem, escolha deles, poderão perder. Pois é, gente, o governador, o senhor está sendo absolutamente contundente e eu queria aproveitar esse gancho que o senhor falou aqui e falar de... Esta está sendo chamada a COP da implementação. Quando a gente fala em implementação, a gente fala assim, vamos tirar as coisas do papel. Exemplos, né? Como é que o Mato Grosso, quais são os exemplos de implementação, ou de projetos que o Mato Grosso tem para oferecer? Eu conheço, mas o mundo precisa conhecer. Olha, Carlão, nós temos muitos exemplos. Do meu lado aqui está um aqui, ó, tá aqui os povos parecis, que é um exemplo de povos originários que são tão defendidos no mundo inteiro. Fala da sustentabilidade, fala que eles têm o direito à vida, a ter qualidade de vida, mas muito pouco é feito. Tem ONG lá no Brasil que fica querendo que o índio seja pobre o resto da vida, para eles ficarem aqui no exterior, aprisionados pela pobreza e pela miséria, para eles ficarem aqui no exterior, captando um dinheirinho, aí ele capta 100, e aí chega 10 para o índio e 99 fica na burocracia, para os diretores, para as passagens, para as viagens, para os encontros, e só chega 10 desses 100 que é captado aqui. Então, nós temos muito exemplo, estou citando esse, mas nós temos exemplos lá na agricultura familiar, nós temos exemplos nas APPs, nas matas ciliares, nas áreas que estão preservadas, nos nossos parques. Então eu digo, Mato Grosso é o melhor exemplo, já tem gente dizendo isso no mundo inteiro. A coalizão LIFT, Netcaome, que é um dos especialistas nessa área ambiental do mundo, ele falou um dia num encontro internacional que Mato Grosso é um dos melhores exemplos para ser conhecido e ser divulgado como exemplo de economia sustentável que produz alimentos e respeita o meio ambiente. Para a gente fechar aqui, o senhor acabou de ser reeleito. E eu queria saber quais foram os motivos pelos quais a população do Mato Grosso disse sim ao seu trabalho dos 4 primeiros anos que está encerrando agora. Olha, Carlão, eu recebi quase 70% dos votos dos eleitores mato-grossenses. Primeiro agradeço, fico muito feliz. E acredito, né, não posso aqui interpretar o sentimento de cada um, mas no final do dia, o que um governador que está na reeleição, ou um prefeito, ou um presidente, é o quanto ele entregou. É o quanto ele realmente entregou de obras, de ações, de mudanças, de transformações. É se ele aplicou corretamente o dinheiro, se ele pagou em dia os seus fornecedores, se ele fez obras em escolas, em hospitais, em asfalto. É o quanto você entrega para a sua sociedade. Porque a população brasileira está cansada de conversa fiada. De gente que conversa muito e trabalha pouco, que fala muito e não faz, que conversa demais. Então eu sou um homem muito mais prático, vou direto ao ponto, quero trabalhar, quero melhorar, quero entregar. E foi por isso que a gente conseguiu. Pegamos um estado quase quebrado, que nem o salário estava conseguindo pagar, e entregamos depois 4 anos com grandes investimentos. Estamos terminando agora lá, Carlão, com 2.600 quilômetros de rodovia asfaltadas. Olha que beleza! Chão que virou asfalto em 4 anos. É um recorde em Mato Grosso, é um recorde no Brasil. E eu fico feliz porque é o dinheiro dos nossos produtores, é o dinheiro da população que está sendo corretamente aplicado. E a população percebe isso e reconhece isso. Então, eu acho que talvez por todo esse conjunto de fatores que nós tivemos, e agradeço a cada um dos mato-grossenses que nos
prestigiaram com o seu voto. Deixa eu te perguntar uma última coisa aqui, o pessoal que não perde nenhum Fala Carlão, e o Fala Carlão é nacional, e eu gostaria que as pessoas, eles devem estar perguntando, o Fala Carlão sempre pergunta e sempre diz o seguinte: ninguém nasce governador. Todo mundo tem uma historinha. E eu queria que o senhor rapidamente contasse um pouquinho da sua. Quem é o Mauro Mendes? De onde veio? Mauro Mendes nasceu em Goiás, ali na cidade de Anápolis. Trabalhei até os 16 anos na roça, na enxada. Olha que beleza. Não era nem na agricultura familiar, Carlão. Era ali na roça, família de 9 filhos, mãe analfabeta, pai com 5º ano primário. E graças a Deus tive a oportunidade de estudar. Fui para Mato Grosso com 16 anos, fiz faculdade de engenharia elétrica, me formei. Comecei a minha vida profissional por lá, trabalhei durante muitos anos, comecei como um microempresário, fui crescendo, construí a minha trajetória profissional, depois fui militar no movimento sindical, no movimento associativista, fui presidente da Federação das Indústrias, e aí eu ficava de fora, Carlão, como muitos brasileiros ficavam, só criticando, metendo pau nos políticos, esculhambando, falando da mal política, metendo pau nos políticos. Um dia eu falei: você quer saber de uma coisa? Eu não vou passar minha vida inteira só falando mal. Só reclamando. Vou me apresentar e vou tentar fazer. Fui candidato a prefeito a primeira vez, perdi em 2008. Falei: perdi uma, vou arriscar a segunda. Fui candidato a governador em 2010, perdi de novo. Aí, Carlão, teve um dia que eu conversei com a minha mulher em 2012, querendo ser candidato de novo. Você tem que saber que tem que ter a mulher, tem que deixar. Se a mulher deixar, não adianta. O primeiro voto que você tem que ganhar é da esposa. Aí, conversando com ela, ela falou assim: mas meu amor, você já perdeu 2. Vai ser candidato de novo. Eu falei para ela: então vamos fazer um acordo. Vamos fazer um acordo. Vou ser candidato pela 3ª vez. Eu juro por Deus e para você que se eu perder essa eleição, 2012, eu só vou ser candidato mais 3 vezes. Ela falou: esse senhor não vai desistir, não. Mas aí ganhei para prefeito de Cuiabá em 2012. Fui prefeito num mandato só. Não quis ir para a reeleição. Estava com 80% de aprovação. Fizemos, acho que, um bom mandato. E aí voltei para casa. Fui trabalhar nas minhas empresas, nos meus negócios. Mas aí quis Deus, quis o destino que em 2018 eu me candidatasse ao governo. Enfrentei um governador na reeleição, um senador. Ganhei deles em primeiro turno. Peguei um estado com muita dificuldade, né? O estado estava... 13º atrasou, o salário não tinha sido pago de dezembro, né, de 2018, e nós pegamos o estado numa situação muito ruim, tomamos as medidas certas, buscamos o equilíbrio fiscal, que nada mais é gastar menos do que arrecada e fazer sobrar dinheiro para investimento. É uma liçãozinha de casa que a minha mãe sabia de cor, né? É isso aí, você não pode gastar mais do que você ganha, cara. Na sua casa, se você fizer isso, você vai se ferrar. Vai dar mal, o cartão vai estourar, o banco vai estourar, ninguém vai te prestar dinheiro. Então isso vale para uma casa, para uma família, para uma empresa, e vale para um governo, vale para um país. Maravilha. Governador, muito obrigado pela sua presença aqui, adorei a conversa e vamos ver se a gente conversa mais. O senhor precisa vir mais no Fala Carlão, adorei, viu? Foi um prazer estar com você aqui na COP e, obviamente, um prazer estar nesse momento sendo visto aí por milhares, milhões de brasileiros. Um grande abraço a todos vocês. É isso aí, gente. Fala Carlão, mais prateleira de cima, impossível. A gente vai ficando por aqui. COP27, Sharm el Sheikh. Falei aqui com Mauro Mendes, governador do estado do Mato Grosso.